primeira vez ou vai tentar pela segunda ou pela terceira vez, mas a redação não é tão difícil não, gente. Tanto que a gente teve aí uns gargalos, né? A gente pode dizer que, vamos dizer que a DRE de Várzea Grande, nós tivemos aí maior percentual que foi de aprovação do estado inteiro. Então, quer dizer, do Mato Grosso, dos 142 municípios, Várzea Grande saiu em primeiro lugar. Então, nós temos aí vários alunos que saíram com uma redação de 980 a 990. Então, acredito que um de vocês aqui também possa sair aí com uma nota 1000, não 900, né? Nem um 800. Esperamos que saia verdadeiramente um 1000 aí. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou professor de língua portuguesa. Eu estou aí já na estrada, aí, já tem mais ou menos quase 22 anos. Né? Eu tenho cara de novinho, mas não sou tão novinho assim, não. Hoje, atualmente, eu leciono aqui na escola Marlene Marques, língua portuguesa. Eu trabalho aí com o ensino médio, os 9º anos, o ensino médio também. Mas já trabalho com redação já há um bom tempo, né? Já trabalhei aqui no SIM, do Isaac Newton, né? Não sei se alguém já conhece aqui. Já trabalhei também, perpassei para alguns colégios mais, assim, digamos, tão conhecidos aqui em Cuiabá, que é o Farina, o Colégio do Farina, não sei se alguém conhece. Já trabalhei também com uma das pessoas, uma das personalidades muito famosas aqui hoje em Cuiabá, é a professora Suzana Luz, que foi uma professora tão conhecida, a Suzana Luz, que também é muito conhecida aí também com a professora que trabalha com redação. E aí, tem aí mais ou menos quase 5 anos, né, fechando quase 6 anos, como professor avaliador da redação do Enem. O que é isso, na verdade? Só precisa ter uma ideia. A Mariana Luz, Mariana conhece a Suzana Luz aí, massa. Então, 6 anos já concluídos, eu trabalhei com a correção da redação do Enem. O que é isso? Existem professores, né, que acabam entrando no banco de avaliadores da prova do INEP, né, que é a prova do Enem, que vão avaliar as redações dos candidatos que vão aí, por sua vez, prestar o Enem todos os anos. E eu já avaliei mais ou menos aí, um quantitativo entre mais ou menos quase 6 anos, se eu não me engano, acho que eu já me avaliei mais ou menos quase 400 redações. Quase 400 redações que eu avaliei aí do Brasil inteiro. E, do que pareça, eu peguei redações mais da região Nordeste. E da região Nordeste tem um percentual muito maior, contingente de notas de 980 a 1000, né? A região mais percentual que tem aí atingido um percentual de mais notas mais do nível mesmo de 1000 pontos. Eu peguei, se eu não me engano, peguei em 2018, peguei uma redação que foi de uma guria, se eu não me engano, foi de Tangará da Serra, que ela tirou, foi a única de Mato Grosso, vocês podem procurar aí também depois no Google, aí que vocês vão encontrar, uma menina que tirou nota 1000, foi de Tangará da Serra. O que aconteceu? Nessa época de avaliação, que nós fizemos a avaliação pós-período de redação, depois que vocês passam pelo período de provas, essas provas são integradas num banco. E aí a gente recebeu, né, a redação dessa aluna, né, de um colégio público da região de Tangará da Serra, que ela tirou nota 1000. Só que na época foram 3 avaliadores para avaliar a redação dela. Na verdade, o que acontece? Avaliações são avaliadas por 2 avaliadores e, por sua vez, pelo um terceiro avaliador. Quando há discrepância da nota, por exemplo, talvez um avaliador vai concordar com a nota, outro não vai concordar com a nota. Então, a gente teve 3 avaliadores que foram para fazer a avaliação de uma aluna do Colégio Estadual aí de Tangará da Serra. Bom, já passou para mim tudo que imaginar de tipo de redação. Vocês lembram aí dos memes que já surgiram sobre a redação do miojo, né? Que a gente tem redação do miojo, o hino do Palmeiras, né? Não sei se alguém já viu também. A pessoa foi lá e printou, colocou foi lá e brincou lá e colocou o hino do Palmeiras. Teve gente que já colocou receita de miojo. Teve gente que já colocou um toma lá da cá, falou uns xingamentos, criticou o governo, fez a maior crítica sobre o governo e tal. Enfim, a gente recebe inúmeros tipos desse tipo de textos, né? Mas muitas vezes esses textos não são realmente de como é realmente o que se pede, o que se cobra a cartilha propriamente do Enem. O que eu vou trazer para vocês nessa noite é as 5 competências que são avaliadas em redação.
Vocês precisam primeiro, antes de tudo, saber como que é avaliada, de que forma ela é avaliada, para depois a gente começar a entrar, realmente começar a mexer o doce, que é a questão do desenvolvimento da escrita. Mas antes de mais nada, para a gente começar a falar um pouquinho sobre como que é os critérios de avaliação, que são 5 competências que são avaliadas, que é algo que vocês já trabalham desde o contingente aí do ensino fundamental até o ensino médio, que o professor cobra a questão de escrita, ortografia, gramática, a questão mesmo de escrever muito bem, de ter a grafia corretamente e tal, é uma das competências que são cobradas aí. Eu vou começar a desenhar para vocês como que são essas competências, e cada competência equivale a 200 pontos, o ponto maior. Se você fazer 5 vezes 200, você vai tirar 1.000, né? Então a gente vai entender como que é. Só para vocês terem uma ideia, quando você já entra na redação do Enem, você já tira 1.000 pontos. Você já recebe 1.000 pontos gratuitamente. Como assim, Eder? Você está louco? Você está imaginando? Então você está tirando isso? Que eu já recebo 1.000 pontos só de colocar meu nome lá. Sim, você recebe 1.000 pontos. Só que esses 1.000 pontos, eles vão se perder ao longo do tempo. Mas para você ter esses 1.000 pontos, você vai ter que realmente merecer esses 1.000 pontos. Eu vou explicar para vocês como que acontece realmente para você ter esse entendimento de como que é a questão da escrita, como que é o desenvolvimento e tal. Mas antes aí, eu quero ouvir de vocês, quem aqui participou por treineiro por alguma vez, ou fez a redação alguma vez na vida, ou fez o NEMAT, ou fez alguma redação em algum outro vestibular fora do contexto NEMAT, só para eu entender. Eu estou vendo aqui 960 do Caetano, mas eu queria ouvir de vocês, queria que vocês falassem aí no microfone, ousassem um pouco falar, para eu ouvir o entendimento, o que vocês tiveram aí de nota, já participaram de redação uma vez. 920 a Gabriele. Gabriele, você foi como treineira, Gabriele? Cauã, 700, Luiz. Pode usar o microfone aí, pessoal, se alguém quer falar. A experiência que tive o ano passado. Teve um que tirou 580 pontos, 589 pontos, 840, 580. Cauã ergueu a mão. Quem dá mais aí? Cauã, pode falar. Acho que até Cauã? agora quem levou mais foi a de 920, né? Eu tô vendo um 400, 550. Tá igual um Opa! bingo aqui. O Danilo não corra. O Danilo tá mentindo. Danilo, quero te ouvir, Danilo. Como que foi esse 1.000 pontos? Quero ver sua redação. Me dá na minha mesa agora. Já quero para ontem sua redação de 1.000 pontos, Danilo. Quem mais? Eu fui com 560. Foi humilde. 560. Então, vamos lá, gente. Como que eu falei para vocês, são 5 competências que são desenhadas à questão da correção da prova do Enem. Por que todo mundo prefere estudar mais redação e deixar de lado as outras áreas de conhecimento? Eu falo para vocês, não fique mais na redação e deixe as outras áreas de conhecimento. Não vai te fazer grande vantagem nesse sentido. A questão de escrever um bom texto não é difícil, é fácil. Mas peguem comigo o que eu preciso para ter o domínio de uma boa desenvoltura de escrita. O que eu preciso ter? Primeiramente, domínio da língua portuguesa. Domínio, realmente. Saber escrever bem, saber falar bem. E depois a gente tem o que mais? Conhecimento de mundo. E aí eu pergunto assim, tipo, vocês que são a geração Z, né, a geração mais, né, muito mil anos-luz de mim, da professora Ana, talvez, né, porque eu praticamente sou cringe, né, não sou nem geração milênio, eu sou da década de 80, mas aí eu pergunto para vocês, que vocês aí estão sempre antenados nas redes sociais, o que vocês têm curtido? Twitter, Instagram, curte alguma página de jornal, de notícia, costuma ver revistas super interessante, Folha do Estado, Folha de São Paulo, dormir, Caetano tá dormir, tá beleza. Mas vamos lá, dormir é gostoso, mas a gente tem que estudar. Mas vamos lá. O que vocês têm curtido assim nas redes sociais? Tipo de fanpages, assim, tipo Facebook. Facebook eu sei que é coisa de idoso, mas tudo bem. Mas Instagram. Podcast. Lapada é massa. Eu ouvi falar. O que é lapada? É um jornalista da SBT. Ah, tá.
Mas vamos falar do Dorsa Geral sobre o jornalismo nacional. Mas eu vi que a Ana queria falar alguma coisa aí. O que que é a Ana? Pode falar, Ana. Ana? Mas vamos lá. Quem tem Instagram? Todo mundo tem. Instagram? O que vocês vão começar a fazer um exercício para eu agora? Um exercício que vocês vão começar a fazer a partir de hoje. Sem curtir página de fofoca, Big Brother, sem curtir essas páginas que tem por aí, começam a se interessar por páginas que eu vou falar para vocês, podem escreverem aí. Páginas que são interessantes e páginas que vocês podem ter conhecimento do que não está sendo discutido no Brasil e no mundo. Por quê? Porque muitas vezes alguma coisa é tirado lá de dentro desses notícias, alguma coisa é tirado dentro desses canais de jornalismo. O qual é interessante que vocês podem pegar? BBC, que também vocês podem curtir a página. Folha de São Paulo, também é interessante que vocês peguem, porque a gente começa a falar, BBC News, né? O que vocês podem pegar também revista super interessante, que nós temos ainda, tem o Instagram, e também sempre que joga alguma coisa para vocês sobre alguma coisa. Choquei, eu não acho muito legal, eu acho meio fora da curva. Qual é que você falou, professor? A BBC que eu falei para vocês, Folha de São Paulo, Jornal O Globo, G1, The New York Times também, que é um jornal de Nova York. The New York Times também ele também tem uma pegada também com formato tradução língua portuguesa, tá? The New Washington Post, que nós temos aí um jornal inglês, né? Também ele tem algumas pegadas falando sobre a questão também, tanto contexto internacional, Brasil e mundo também, eles colocam alguns recortes. Páginas que não falam muito de sensacionalismo, mas que eu posso empregar jornalismo, eu posso trabalhar a questão dessa pegada jornalística para dentro do contexto mundo, né, que é alguma coisa que é cobrada dentro da redação do Enem. Eu coloquei Jornal o Globo, Folha de São Paulo, vocês podem pegar também o G1 também como fator também preponderante para poder ter isso. Revista super interessante, Revista Galileu Galilei, ela tem alguma pegada também sobre a questão de ciências e mundos e tal. Outro jornal também que fala muito o contexto Brasil e também outras situações de mundo, nós temos aí a Globo News, que ela também fala alguma coisa sobre o sentido de Brasil e mundo, né, em um contexto geral. Mas, professor, eu tenho que curtir redes sociais que realmente vão conversar realmente com temas mais pluramente falados, discutidos? Sim. Essas páginas de informações, elas acabam trazendo alguma coisa que eu possa poder desenvolver para dentro da minha escrita, para dentro da desenvoltura do meu contexto, da construção da minha própria redação. Outros tipos também de frentes que eu posso estar usando também como fonte de pesquisa é o próprio Twitter. O próprio Twitter também é uma fonte de pesquisa. O próprio Twitter, se vocês não sabem, o Twitter ele tem o quê? Nós temos as hashtags. Se você entrar no Twitter, todo mundo aqui tem Twitter, eu acredito que tem o Twitter. Se você entrar no Twitter, que agora é X, né, que é X, né? Se você entrar propriamente no Twitter, você vai ver quais são as informações que estão sendo mais discutidas agora, nesse momento. Vai ter uma tag que vai estar falando alguma coisa, amplamente discutida, pode ser de Brasil e de mundo, né? Pode ser discutida. Não necessariamente precisa ter Twitter, viu, Vitória? Twitter ele é um pouco aberto, mas se você criar uma conta, é interessante você ter também, porque alguns recortes, discussões de outros cursinhos de pré-vestibular, de professores também, de booktubers, que acabam discutindo sobre a questão de redação e propriamente de literatura e língua portuguesa, ou outras áreas de conhecimento da própria prova do Enem, também são amplamente colocadas ali também no próprio Twitter. Fora disso, nós também temos a rede social que eu acredito que vocês usam bastante, ou usam muito, né? Que é o próprio TikTok. O próprio TikTok, que fala a questão, ele conversa com nós, que é a questão do logaritmo, você também pode trazer também pesquisas fundamentais para a própria construção de texto. O que tu pode pegar ali? Tu pode pegar influenciadores que trabalham questão de contexto jornalístico, de falar alguma temática.
Quais são as temáticas mais discutidas hoje que nós temos, que são amplamente faladas? Anotem aí. Inteligência artificial, primeiro tema. Esses temas que eu vou falar para vocês, antes de entrar nas 5 competências que a gente vai discutir logo depois, são as temáticas que são mais abordadas no contexto agora de Brasil e mundo. As IAs, né, que é a inteligência artificial. O que nós podemos discutir também? O fator imigratório do Brasil, que também tem falado bastante, foi um tema que já foi abordado na redação de 2014, mas o fator de imigração tem se eclodido cada vez mais, né? Tu pode pegar, por exemplo, Venezuela. Legal, Caetano, discriminação racial também entra nessa difusão de ideias, nessa difusão de escrita também. A questão do fator de imigração e emigração também tem se discutido também, porque nós temos trazido o quê? Se você olhar para o país Venezuela, o que é o país Venezuela hoje? O país praticamente se eclodiu. O país praticamente descentralizou. O país, na verdade, o que ele acabou acontecendo? Na questão de discussões geopolíticas, a Venezuela praticamente se difundiu propriamente dentro do Brasil. E a gente vai ter as discussões imigrantes, né? A gente vai ter questão de pessoas que saíram de Venezuela, saíram do Haiti e vieram para cá, para dentro do Brasil. Vamos falar também, etarismo, né? Bacana, Júlia. Isso é tudo que você está falando aí, que vocês estão comentando. Etarismo é uma coisa bastante interessante. Por exemplo, questão de contexto de idade, etarismo, né? O que eu posso pegar de etarismo? Etarismo eu posso discutir questão de valorização profissional. Mulheres de 40 anos, mulheres de 50 anos, homens de 40, homens de 50, que praticamente dentro de uma sociedade se fala a questão da desvalorização de pessoas de idade de 40 anos, 50 anos. Eu, propriamente, tenho 40 anos, eu sofro na pele um pouco sobre isso, principalmente com meus alunos na sala de aula. Mas etarismo é uma pegada que também pode ser discutida também para dentro do contexto redacional da própria redação do Enem. Anotem isso aí, a questão do etarismo. Eu falei sobre inteligência artificial. Alienação parental, a gente discutiu algumas vezes, né? Tentou-se pegar a questão da discussão alienação parental. O que é de alienação parental? É a questão de você ter o pai e a mãe, que são separadamente, e nós temos a questão de um ou outro pegar a questão do filho e discutir a questão de quem vai ficar à guarda, ou alguma coisa, ou quem vai ficar com quem. Mas esses temas que eu vou falar para vocês, vai ser no decorrer das aulas, a gente vai discutir bastante sobre isso. Mas temas que são muito colocados hoje, sistema carcerário é algo muito falado também. Caetano, obrigado por você ter falado aí. Mas o que tem falado aqui para nós, antes de eu entrar nas competências, para vocês começarem a pesquisar, eu tenho aqui, ó, influenciadores digitais, né? Influenciadores digitais também é algo também a ser pensado, por quê? É a nova profissão do momento, né? É a profissão que tem, assim, ganhado gargalos. Só que a profissão do momento, influenciadores digitais, tem se trazido também a questão da discussão de escurecimento, tipo, apagamento de outras profissões. Ou seja, algumas profissões estão deixando de existir por conta dos influenciadores digitais. Então, anotem aí que influenciadores digitais pode ser que é um possível tema, pode ser discutido. Distúrbios alimentares é alguma coisa que vem falado desde 1998, que foi a primeira redação, foi o primeiro Enem que nós tivemos em 1998. Distúrbios alimentares também é algo muito falado sobre o momento, né? Nós temos pelo IBGE, no IBGE 2022, a população nossa, ela tem praticamente se engordado mais do que praticamente magros, né? Nós temos mais gordos que propriamente magros. Direitos educacionais no Brasil, também é algo também falado. Lixo eletrônico, o que se dá esse lixo eletrônico, né? Qual é o descarte do lixo eletrônico? Como se faz o descarte de lixo eletrônico? O que eu posso pensar sobre isso, né? A questão do complexo digital, do aparelhamento digital que nós temos hoje. Regulamentação do Uber no Brasil. É uma coisa que tem se discutido. A profissão Uber, ela se tornou uma coisa tão falada no momento, né? O Uber também tem, assim, caído no desuso, na desvalorização também. Doença associada a sexo desprotegidos, né? A questão das STs, ISTs, DSTs, que a gente tem falado também aí no momento. Insegurança hídrica, que é algo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, o ano passado a gente bateu recordes de calor, né? No Brasil, a questão do calor. E esse ano nós vamos ter mais uma onda de novo de calor também. E a gente vai falar um pouquinho sobre a insegurança hídrica também.
A psiquiatria cosmética, né? A questão do embelezamento do corpo, né? A padronização corporal, aquilo que é vendido, aquilo que é proporcionado, né? Aquilo que é colocado na prática, aquilo que é vendido numa rede social. A psiquiatria cosmética, ela fala sobre isso, né? A xenofobia, né? Xenofobia tem se discutido muito amplamente nos jornais, telejornais, a questão de você ter o preconceito de pessoas que são de outros lugares, né? A questão de pessoas que são nordestinas, a questão de pessoas que são, por exemplo, digamos... Outra sair de casa 6h30, pegar ônibus, ou então... Entendemos que a Ana tem que pegar ônibus, gente. Obrigado, Ana, por você ter avisado. E aí nós temos o quê? Nós temos a questão também da psiquiatria cosmética que eu falei para vocês, do etarismo e xenofobia, que nós temos essa discussão, por exemplo. Quem mora em Cuiabá, eu não vejo esse preconceito de quem mora no interior, mas a gente sempre vai ter alguma discussão também. Quem mora em Cuiabá, quem mora no interior é diferente, diferente em questão de contexto, de fala, de gesto, de tipo, né? Tem a questão da xenofobia. Invasão de privacidade. Invasão de privacidade, a gente vai falar um pouquinho também sobre a Lei Carolina Dickmann, né? Questão de propagação de imagens, né? De fotos íntimas e tudo mais. A gente pode trabalhar um pouquinho sobre a questão da privacidade. Cultura do cancelamento, né? Isso é algo que a gente tem propagado tempo, né? As redes sociais têm falado sobre isso, né? Nós temos aí um programa televisivo que é um programa de maior recorde de audiência, eu particularmente não gosto, né? Mas nós temos aí a tal da cultura do cancelamento, que é falada, é discutida no Big Brother Brasil. Mas quando eu falo de cultura do cancelamento, eu não posso lembrar só de Big Brother. Eu posso lembrar de um cantor que vai lá e fala alguma coisa deturpada, ou algum cantor, alguma atriz, alguma pessoa que fala alguma coisa, ou alguma novela, algum filme que fala alguma coisa que vai encontro às falas que a gente tem colocado do ativismo, né? Depois nós temos o que? Acesso à internet. A internet hoje ela se tornou acessível, né? Acessível e não acessível. A internet hoje ela é praticamente como se fosse um prato de arroz e feijão. Ela é necessária. A gente não consegue viver mais sem internet. Então ela é algo que na verdade não deve ser desmandada. Ela é algo que tem que ser acrescentada. E como que é esse acesso à internet? Esse acesso à internet ele tem que ser também colocado como que é a energia, a água. Ela também tem essa questão dessa cultura. O tribunal da internet, nós temos os juízes, né? Pessoas que praticamente acham que vão lá te dar um dedo na cara, fala que você está errado e tal, que não sei o quê. São os juízes que, na verdade, determina algo ou em detrimento de alguma coisa, vão lá e jogam nas redes sociais. Nós temos a questão do tribunal da internet. Eu vi alguém falar sobre violência escolar. Violência escolar, a gente fala também sobre a questão da evasão escolar, né? Da questão dos massacres que nós tivemos aí em 2023, 2022, 2023. Mas a gente tem que falar sobre a questão também dessa violência escolar entre alunos e alunos e alunos e professores, né? A gente tem que falar também sobre essa abertura que a gente tem aí nessa discussão. A vacina no Brasil, né? Nós somos o país que mais vacina no globo terrestre, né? Se não, ou sim, somos o país que mais vacina hoje em todo o hemisfério que a gente vê. As vacinas são propagadas principalmente no território brasileiro. Depois nós temos envelhecimento no Brasil, nós temos visto mais envelhecimento, né? Mais pessoas velhas do que para pessoas mais novas. E depois nós temos também a inclusão de autistas no mercado de trabalho. E nós também a discussão de homofobia também, que é algo também discutido amplamente. Eu vi que vocês usaram um chat que foram colocando algumas situações que também são discutidas aí, sobre a questão de possíveis temas. Esses possíveis temas que vocês colocaram também é algo que pode trazer também para uma discussão em futuras aulas, para a gente poder ter uma discussão do que é falado, do que é colocado, como que as redes sociais, o jornalismo tem colocado, trabalhado essas temáticas aí em ascensão no Brasil. Eu vou compartilhar para vocês o meu slide sobre as 5 competências do Enem, tá? Tá aparecendo o meu slide para vocês? Tá aparecendo. Tá. Tá aparecendo esse primeiro aqui, um azul?
Tá no primeiro slide. Live. Qual? Live. E agora? Ainda tá. No primeiro Vou fazer, slide. Né? vou fazer o seguinte. Eu vou deixar assim. Agora vocês conseguem ver o azul? Aham. Dá um zoom nele. Eu acabei dando, mas não deu certo. E agora? Tá aparecendo um azul. Tá Dá muito bem, tô conseguindo ver. Então, beleza, vamos lá. Eu fiz essa discussão rápido. Dá um F5. Eu falei para vocês. Não dá para colocar para apresentar? Tá apresentando. Tá como apresentação. Tá dando para ver, gente? Na apresentação não tá aparecendo. Dá para ler de boa. Dá pra ver. Eu vou deixar minimizado, então, assim, tá? Pode ser assim? Pode, assim é de ler. Então vamos lá. Lembrando para vocês que antes de eu entender. Tá no mudo. Tá no mundo. Peraí, Antes de Éder, eu- que eu fui silenciar um aluno, silenciei você. Antes de eu entender a. Quer falar alguma coisa, Beatriz? Pode falar. Não? Então tá bom. Vamos lá, gente. Nós temos 5 competências da redação do Enem. Essas 5 competências, cada uma vale 200 pontos. Cada uma vale 200 pontos. Pegam isso. Então, aquilo que eu falei para vocês, vocês já entram na prova do Enem, da redação, já ganhando os 1000 pontos. Mas esses 1000 pontos você vai ter que manter eles. E como que eu vou ter manter eles? Seguindo essas 5 competências. Por que eu trouxe para discutir primeiramente, nessa primeira aula de hoje, as 5 competências? Porque é fundamental você primeiro, antes de poder fazer a escrita de um texto, entender como que é essa prova, de que forma ela é corrigida, de que forma ela é dissolvida lá para o avaliador. Quem que avalia a redação de vocês, gente? São professores. São professores de língua portuguesa. São professores, pode ser que seja algum de vocês aí, ou alguma pessoa, mas muitas vezes são selecionados principalmente pessoas que têm mestrado e doutorado na área de língua portuguesa, ou mestrado e doutorado na área de educação. Então, para poder corrigir uma prova dessa, a gente tem que seguir à risca 5 competências. Tá? Então, vamos falar a primeira delas. Qual que é a primeira? A primeira, ela é o seguinte. As competências que avaliam a introdução e desenvolvimento. Vamos primeiro começar a entender como que é essa prova, para depois a gente começar a saber escrever. Não, o slide não está passando, está no primeiro, viu, Isaac? A competência 1. O que é a competência 1? Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Eu estou falando da escrita. Assim como a escrita, eu também tenho que ter um entendimento também da língua falada. Eu estou falando de língua portuguesa. Eu não posso usar um estrangeirismo, eu não posso falar um inglês, alguma coisa que seja desuso na língua portuguesa. O que nós temos aí, ó? Diferencia a modalidade oral da modalidade escrita. Olha só a diferença de falar e de escrever, que é totalmente diferente. Às vezes você pode falar bem, mas escrever totalmente de fora do contexto. Tu pode escrever errado, assim como você pode falar certo. Aí nós temos o seguinte. Segundo, diferencie a norma coloquial da norma culta da língua. O que é isso? A norma culta é a gramática. É aquela gramática chata de língua portuguesa. Por que chata? Porque a nossa gramática é uma das mais complexas dentro dos 380 idiomas que nós temos hoje no planeta Terra. A língua portuguesa é uma das mais complexas existentes. Perdendo para qual? A língua espanhola. A língua espanhola ela é mais difícil do que a língua portuguesa. Então, a norma culta da língua portuguesa, ela vai se respaldar naquela gramática mais pesada, naquela gramática mais minuciosa, aquela gramática mais verbética, cobrada, aquelas 10 classes gramaticais que são cobradas ali. E a norma culta é de como que você vai escrever, a forma como você vai escrever, o contexto parafrasal,
Como que é esse contexto parafrasal? A questão de contexto, de frases, de orações, períodos. Eu escrevi uma frase, eu sei que ela vai ter terminação por um ponto. Eu tenho que ter a questão do espaço do que eu vou escrever uma outra, um outro sentido, né? Então eu tenho que ter essa questão de saber de como que eu vou desenvolver a questão da minha escrita. Terceira, atenção à ortografia e às normas da gramática. Ortografia, a nossa regra gramatical brasileira, né, a língua portuguesa brasileira, que a gente tem que saber que são 7 países que falam a língua portuguesa hoje no hemisfério. Só que dessas 7, a que mais fala errada é a própria língua portuguesa brasileira. Infelizmente, o brasileiro deturpa a língua brasileira, né, diferentemente de Portugal, porque a nossa língua ela veio do berço de Portugal. Foi uma herança que nós tivemos dos portugueses. Mas, o que acontece? A língua brasileira, ela teve no seu período de doutrinação e de domínio no Brasil, ela teve mais de 105 vezes mudanças. A última mudança que nós tivemos da ortografia da língua portuguesa foi no ano de 2009 e que em 2012 se tornou obrigatória. Por exemplo, micro-ondas. Só para ter um exemplo. Micro-ondas é junto ou é separado? Quem poderia me falar? Separado. Separado ou junto? Ai, ai, ai. É É separado, separado. Voo tem acento? Separado pelo hífen. Vou tem. Não é mais separado. O hífen morreu. Micro-ondas é junto. Infraestrutura. Separado ou junto? É junto. Junto. Vem, que tem 2 Es, mas tem um acento. Tem acento ou sem acento? Tem acento circunflexo, não é? Será que tem? Assembleia, tem acento? Não. Não. Herói, tem acento? Tem. Tem. Sim. Não, herói não tem mais acento. Olha para vocês perceberem. Ó. Olha que vocês precisam estudar a questão da ortografia. Coloca na cabeça de vocês aí. Infraestrutura não é mais junto, tá? Desculpa, não é mais separado. Perdeu-se o hífen. Voo não tem mais. Palavras que tem o, e, não tem mais acento. Nem agudo, nem circunflexo. Não tem mais a questão da acentuação. Essas são regras, por exemplo, o uso do trema, que é linguística, que tem aqueles 2 pontinhos no i, linguística. O trema perdeu, não tem mais trema. E se tu colocar um trema lá, tu jogar um trema lá e tu jogar sei lá, uma ortografia totalmente fora do contexto, eu perco ponto, professor? Se o seu possível, sei lá, o cara que for corrigir a sua prova, ele achar bem assim, ele meteu um voo aqui no acento, infraestrutura, ele colocou micro-ondas, alto, sei lá, ele colocou if, não colocou if. Será que eu vou tirar um ponto dele? Tu vai perder ponto. Mas vai depender do cara que vai corrigir sua redação. Se ele achar que tá legal, tá bacana, tá construído, tá bem feito, tá com construção parafrasal, tá ótimo, tá perfeito, tá tudo muito concentrado, não tá uma coxa de retalho, tá muito delineado, tá muito bem desenhado, tá muito bem estruturado, e tu colocou um voo com acento, tu colocou infraestrutura com if, tu colocou não sei o quê, uma linguística que não tem mais trema. E aí? Depende dele. Se ele realmente achar que você tem que ter pontos, tu perde ponto. Vou falar, Bianca. Então, por que essas palavras foram mudadas? Vamos lá. Por que elas foram mudadas? Nós temos 7 países da língua portuguesa, certo? 7 países. Se eu fosse perguntar para vocês aqui, quais são os 7 países? Dá uma googada aí. Quais são os 7 países que falam a língua portuguesa hoje? Portugal. Angola, Portugal, o que mais? Moçambique. Haiti. Moçambique. Parte da China. Bolívia não, Danilo, pelo amor de Deus. Bolívia não, gente, pelo amor de Deus, não fala Bolívia. Haiti. Deus! Tem uma cidade na China que fala. Indonésia, não, Angola, para de graça. Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe, parece.
Muito bem, Guiné-Bissau. parabéns. É o... Brasil. Isso, perfeito. Olha aí. O Google tá O povo tá todo pesquisando. Peguei do Google. Perfeito. Aí me joga Bolívia, Argentina, Paraguai, Indonésia. Ai, para, gente. Eu sei que vocês gostam Nicolas, muito isso da não América. vale. Eu sei que vocês gostam muito da América do Sul e gostam aí de dorama, que eu sei que vocês gostam de dorama, mas vamos parar com essa graça aí. Pensa o seguinte, são 7 países. Esses 7 países, respondendo a pergunta da pessoa que falou agora, o Alzheimer bateu aqui, gente, 7 países entraram numa convenção. Aí eles pensaram o seguinte, vamos parar, vamos mexer hoje com alguma coisa? Aí deram uma louca neles, eles falaram bem assim, vamos mexer, vamos tirar a trema da linguística, da linguiça, vamos tirar alguma coisa aqui, vamos tirar a Assembleia não tem mais esse assento, vamos mexer alguma coisa aqui. Aí eles resolveram remexer num dia, sentaram todo mundo, todos os membros da convenção da língua internacional da língua portuguesa, resolveram mudar a língua portuguesa no ano de 2008. Essa convenção aconteceu. Foi a última. Em 2009, voltou um voto de novo, teve uma votação, teve um plebiscito nesses países. Aí eles falaram assim, vamos bater o martelo. Está na hora de mudar a língua portuguesa. Então, vamos mudar a língua portuguesa. Mudou. Só que aí pensou o seguinte, vamos decretar, a partir de 2012, todos os livros didáticos, paradidáticos e qualquer tipo de escrita vai ser cobrada obrigatoriamente a língua ditamente com a reformulação de 2009. Respondendo a pergunta da pessoa aí, eles resolveram mudar. Só que, na verdade, pensa o seguinte, a língua portuguesa, no Brasil, ela é deturpada. Quando eu fui morar um tempo em Portugal, que eu morei lá, vou falar uns palavrão. Não sei se eu posso falar palavrão, mas não é palavrão que eu vou falar não, tá, gente? Vocês vão rir, mas não é palavrão não, tá? É coisa que vocês falam, coisa pior, que eu sei que vocês falam em sala de aula. Mas vamos lá. Bom, em Portugal, que é a língua mãe da língua portuguesa brasileira, lá em Portugal, rapariga. A Ana colocou, rapariga, gente, é moça. Olha que rapariga linda, né? Olha que rapariga florosa. Rapariga é moça, moça jovem. Agora os moleques vão dar risada. A palavra correta não é moço, é moçoilo. A forma correta de falar moço ou rapaz, em Portugal, é moçoilo. E quem diferenciou isso, foi propriamente no Brasil. E também é falado de gajo, né? Bom, e aí nós temos o seguinte, fila é bicha. Vou pegar uma fila, vou pegar uma bicha. Lá em Portugal é falado isso. Para vocês, pode ser um trocadilho totalmente deturpado na mente de vocês, que eu sei que vocês têm a mente podre, que eu sei que vocês têm. Mas lá é diferente, lá não é dita desse jeito. E aí depois nós temos também vaga. Vou pegar uma vaga, vou estacionar na vaga. Lá em Portugal, não vou falar essa palavra, mas a palavra lá é falada puta. Para eles, puta é vaga. E para vocês pode ser um pejorativo totalmente difundado ou totalmente fora do contexto para vocês. Por exemplo, eu vou falar uma palavra totalmente fora do contexto em sala de aula. Vou à casa de banho. Vou à casa de banho é banheiro, né? Por exemplo, injeção também é chamado de pica lá para eles, né? E aí tem essas outras trocadilhos que muitas vezes acabam saindo na mente de vocês achando que é besteira. Mas, na verdade, é eles que falam realmente desse jeito e é a norma correta. Só que nós, brasileiros, modificamos a forma de escrever e a forma de ditar a própria regra. Respondendo a pergunta da primeira pessoa que perguntou aí por que das mudanças. Pode perguntar, Beatriz. Você levantou a mão, Beatriz? Então, quer dizer que essas palavras elas foram mudadas, mas se a gente usar elas, vai depender do professor se vai estar certa ou não? Vai. Resumindo, vai depender dele. Se ele estiver bem, na malemolência, o dia foi legal, ele foi no samba, foi no pagode, sei lá, ouviu um rock, não sei, ele acordou bem legal, e ele fala bem assim, mas tá bem feito, a Beatriz escreveu muito bem feito, mas ela usou alguma coisa fora do contexto. Eu tô com dó dela, não vou perder ponto, não vou tirar ponto dela, não, eu vou deixar. Às vezes eles deixam. Dificilmente eles deixam, mas pode ser que eles deixam. Por exemplo, ideia não tem acento, né? Mas presta atenção, ideia
É igual meu nome tem acento. Éder, meu nome tem acento. Mas, propriamente, algumas pessoas esquecem de colocar o acento. Mas, na palavra ideia, ela é uma palavra com acento e ela é uma palavra sem acento hoje, mas ela, se você for olhar para a questão do contexto da palavra na construção da própria palavra, ela tem acento, mas ela perdeu o acento. Vamos lá pela questão da... Pode falar, Luiz. No caso, como o português que eles falam lá seria diferente do nosso, então? O dele é mais curto. O dele é mais... Olha a diferença. A forma deles falarem a língua portuguesa é mais culta, é mais padronizada. Até essas besteiras que a gente está falando, professor, que o senhor acabou de falar um monte de palavrão. Não falei palavrão. Isso realmente eles usam. É um uso deles, propriamente deles. Não é um vocabulário que eles criaram. É um vocabulário da própria língua materna deles. Assim como nós aqui cuiabanos. Chomano, que mais? Guri, gurizada, né? Chacumbolo. Nós temos a questão do nosso regionalismo. E eles também têm a questão do dialético deles usado lá. Pode falar, Ana Júlia. Pode falar, Ana. Júlia. Não? Então vamos lá. Então, Oi. Então, tipo, no espanhol, eles têm as diferenças deles, tipo assim, venezuelano, tal, castelhano. Aí tem então tem alguma diferença, assim, nome pro Portugal e para o Brasil? Tem sim. Por exemplo, vamos entender o seguinte, não vai nem cair na ideia do que eu estou falando aqui, estou dando uma aula para vocês sobre linguística, mas vamos lá. Nós temos hoje alguns países que falam espanhol. Aqui nessa região da América do Sul, né, encostada do Brasil, é o castelhano, tá? É o portunhol, é o português com o espanhol. Só que esse português com o espanhol, Argentina, Bolívia, Paraguai, Equador, Cuba, é totalmente diferente do mexicano, mais acima, mais na América do Norte. Na América do Norte, o mexicano, a língua espanhola, ela é mais sotaque, ela tem mais sotaque, ela é mais, tipo, vamos dizer, mais caipiresco, mais sertanista, sabe? Tipo, mais rebuscado. É um mexicano mais diferenciado, mais do interiorzão. Já Madrid, né? Madrid, que é o berço da própria língua espanhola, ela é a norma culta. O espanhol de Madrid é a norma culta. É a norma que você... Por exemplo, você assiste uma série, Casa de Papel. Casa de Papel, ela foi feita onde, gente? México ou Espanha? Esqueci agora. Espanha. É México. Não, acho que é México, não é? Espanha, professor. É Espanha? Tá. Nós temos aí a Casa de Papel. O espanhol dele, se você assistir, por exemplo, eu não sei se alguém assistiu o Zorro aqui na Amazon Prime, que eu gostei pra caramba. O Zorro, ou Elite, né, que acho que Elite, se não me engano, é de Madrid, a série Elite. Ela é diferenciada, a língua deles é diferenciada, você vai perceber pelo sotaque. Por exemplo, quando eu vou aprender uma outra língua, tipo o inglês, automaticamente todas as escolas ensinam, as escolas básicas, nossa escola hoje em dia, ou alguma escola, por exemplo, que você vai fazer um curso do Wizard, do Fisk, ou o que for, eles te ensinam o inglês americano. O inglês americano, ele é cheio de bordão. Ele é cheio de gíria. Mas a forma mais correta de você aprender um americano hoje, ou aprender o inglês, é o próprio britânico, que é do Reino Unido, que é da Inglaterra. Então é mais fácil eu aprender a norma culta padronizada, a britânica. Por exemplo, nós temos a cor, né? Se for falar questão de cor. Cor no americano, nós vamos falar de color. Aí puxada, or. Se eu for falar no britânico, a questão de cor no britânico vai ser colors. Vai ter uma sonoridade, por exemplo, day, I, né? Por exemplo, no americano é day, o D. Lá no britânico você vai falar D, né? O day, né? O dia. Lá no britânico vai falar D. Então tem uma forma totalmente diferente da questão do contexto linguístico. Mas isso não vem nem a questão da aula de redação não, tá, gente? Mas entendendo sobre isso,
as línguas elas têm uma diferenciação uma da outra. Mas vamos voltar ali pela questão da quarta situação, do tópico, sobre a primeira competência da redação do Enem. Cuide da estética geral do texto, respeite o número de linhas. Respeite o número de linhas. Aí tu é uma pessoa assim, formidável, escreve bonitinho, tudo delineado, aquela coisa assim, tudo chicosa, né? Aí de repente fala o título, né? Título, gente, só pega aí. Pega essa. Título não é a primeira coisa que você vai escrever. Deixa por último. O título é por último. Título é uma coisa última que você vai escrever. Deixa o título para lá. Professor, título é obrigatório? Não, título não é obrigatório. Pular uma linha, cara, você está perdendo uma linha que é uma linha contada para eles. A redação do Enem, ela tem aí o quê? Aproximadamente de 30 linhas, né? Para você escrever um texto. Se tu pula uma linha, é a perca de um espaço que tu perdeu para poder escrever uma ideia. Tu escreveu uma tese, tu escreveu um argumento, tu escreveu uma problemática. Então não pula a linha, gente. Não vão fazer bonitinho para colocar o título para separar, para realmente ficar uma coisa muito estética, uma coisa muito delineada, uma coisa muito bem feita, perfeita. Não, não pulam linha. Jamais façam isso. De pular o título para fazer aquela coisa, igual aquela coisa de escola que a gente faz. Pode perguntar, Emily. Então, professor, sim, eu posso fazer uma redação... Não estou te ouvindo. Posso fazer uma redação com menos de 20 linhas? Perdão que eu não estou conseguindo te ouvir. Está muito baixo. Se tu quiser escrever no chat, eu vou entender. Professora, ela perguntou se ela pode fazer uma redação com menos de 20 linhas. Pode. O mínimo é 15 linhas. É aquela velha história do professor de língua portuguesa falar para vocês. O máximo 15, o mínimo 10. Na redação, você não faça um texto. Se você falar para mim que um texto de 7 linhas é um texto, eu vou dar na sua cara que isso é falta de vergonha na sua cara também. Porque falo para todo mundo que texto com 7 linhas não é texto, gente. Isso é preguiça. Isso é realmente que você não tem raciocínio ou não tem pensamento de escrita. Então, 7 linhas não é texto. É preguiça. Pode falar, Vitória? Então, professor, tipo assim, quando você não sabe muito sobre o tema que cai na redação, existe um modelo pronto que ajude a fazer essa redação? Ô, Fia, não existe modelo pronto. Não existe modelo pronto. O modelo pronto é você que vai fazer. Porque assim, tu não sabe. Mas assim, o que eu digo para vocês? Gente, para o período de tempo, começam a ver redes sociais, que eu falei para vocês várias coisas aí. Na próxima aula eu vou trazer para vocês alguns sites e algumas redes sociais que vocês podem começar a entender. Curtam essas páginas, começam a curtir, começam a entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil hoje? Vocês sabem? O que está no assunto no momento que está falando no Brasil hoje? Alguém sabe? Qual é o assunto do momento? Quem tem Twitter aí, vai no Twitter. Pergunta aí para me ver o que está falando. Marajó. Pé de meia. Não seria sobre a dengue? Taiwan. Vamos falar de Brasil. Guerras. Alguém falou de dengue. Nós tivemos Eu falei sobre a dengue e também sobre a volta de vacinação contra o HIV. Também foi levantada essa pauta. Perfeito. Linara tem assistido o jornal, pelo jeito. Linara, perfeitamente, é isso mesmo. Dengue se tornou uma epidemia no Brasil, gente. E olha só, é uma epidemia, não é pandemia. É uma epidemia que aconteceu o quê? Em toda a questão do território brasileiro. E presta atenção, nós temos uma vacina. E essa vacina que nós temos hoje contra a dengue é uma vacina que é do nosso solo cuiabano, que era da UFMT. Só para vocês terem uma ideia. A vacina que foi criada da dengue, teve pesquisadores aqui de Mato Grosso que fizeram a questão da contribuição para a vacina contra a dengue. A epidemia da dengue ela se tornou praticamente algo crucial. Ela cresceu tanto exorbitantemente que teve até questão de intervenção do exército brasileiro, de ir em casas. Olhem para as policlínicas, assistam os jornais da manhã para vocês observarem o tanto de inchamento que a gente tem recebido aí nos hospitais e policlínicas de pessoas que praticamente estão andando, percorrendo aí, praticamente internadas.
Outra questão também, que nós temos falado, que ela colocou também, a volta da vacinação contra as ISTs do HPV. O que tem feito? Automaticamente, a rede do SUS tem recebido muitas pessoas contaminadas com ISTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós temos visto isso daí crescendo cada vez mais no Brasil. E os jovens, em especial, que são o maior número de contingentes doentes com a questão das ISTs. Então, o que eu tenho que entender? Respondendo à pergunta, acho que a Vitória que perguntou. Não tem um modelo pronto. Não sei o tema, cara. Não tenho tempo para poder estudar. Eu tenho que ajudar minha mãe a lavar a roupa, minha mãe a lavar a louça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não consigo estudar. A minha vida é isso. Para, cara. Se você quer sair em medicina, quer sair em medicina, que foi praticamente, para entrar em medicina aqui no UFMT, foi mamão com açúcar, gente. Com 780 pontos, você consegue entrar em medicina aqui no UFMT. E, quiçá, você consegue entrar com 890 pontos ali na Unemate de Cáceres. E aí, eu tenho que preocupar em estudar textos, contextos. Eu começar a entender todas essas temáticas que estão caindo. Tem vários, gente. Se você olhar no site, no Google, você vai entender realmente quais são as temáticas que estão assim, em ascensão hoje, que estão faladas, discutindo. Então, eu tenho que começar a olhar para isso, parar um período da minha hora do dia e começar a olhar o que está sendo discutido hoje nas mídias sociais. Porque é ali que se cria a questão da temática da redação do Enem. Tá? Vamos lá. A competência 2, o que é competência 2? É compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites e estruturas do texto. Respondendo à pergunta da colega que ela falou, eu tenho que conhecer a proposta da redação do Enem. Quando eu recebo a redação do Enem, pegam aí de vocês, que vocês tiverem acesso, qual foi a temática do ano passado? A temática do ano passado deixou todo mundo assim, de boca aberta. A temática do ano passado foi desafios para o enfrentamento da exigibilidade do trabalho e cuidado realizado pela mulher no Brasil. Que temática é essa, gente? É falar da mãe de vocês. Era um tema complicadinho, né? Mas era para falar da mãe de vocês. A valorização da mulher enquanto ao cuidado doméstico. É aquela mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, trabalha para fora e tem a questão de ter esse cuidado no geral. Então, o texto, na verdade, era abordar o quê? Sobre a mulher. Como que era essa mulher? Né? Como que é vista essa mulher? Como que é essa mãe hoje? Como que essa mãe ela é colocada? Como que essa mãe ela cuida de seus filhos, cuida de sua casa, ela trabalha para fora? Como que ela é? Pode falar, Isaac. Professor, não sei se é só eu que tenho essa impressão, mas parece que o Enem, ele só gourmetiza o tema, mas tipo, o assunto em si é fácil de ser tratado. Como o senhor falou, esse tema é sobre as nossas próprias mães, mas a gente tem que ver uma forma de entender o tema, que eles deixam um tema difícil, não é nem um assunto. Sabe o que complica, Isaac? É assim, são temas, pegam isso comigo, são temáticas sociais. Gente, a redação do Enem, ela é um problema. A gente já tem BO na vida toda, né? Tu recebe um BO ali, você pega a prova no primeiro dia, que é no sábado. Tu vai encarar uma redação que vai trazer um problema. Aí o problema que você tem em 2023, invisibilidade da mulher e seu cuidado doméstico, no caso, né? Pá, o que eu vou falar sobre isso? O que dificultua, gente? O que mais acaba dificultando a questão do entendimento são as palavras difíceis. São as palavras que são colocadas ali. Mas que tu que te coloca ali, Isaac? Tu tem 4 temas propostos. Tu tem um repertório dos textos que são ali para você ler. Vem os textos ali que você, como base, né? Vem um infográfico, um gráfico, né? Deixa eu ver como que foi o ano passado. O ano passado, eles cobraram o quê? Apareceu uma pesquisa, né? Tinha uma pesquisa aqui, vou até colocar para vocês aqui do G1. Era uma pesquisa que era sobre a mulher no Brasil. E como que era essa mulher, né? Como que era vista essa mulher? Eu coloquei para vocês. Então, era uma pesquisa feita assim de como que era essa mulher, qual que era o enfrentamento dela. Invisibilidade. Que palavra complicada pra caramba. Invisibilidade, invisão, desassistida.
inviável, não vista, não imposta, do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Cuidado é a mulher doméstica, é a mãe, a materna. Então, era nada mais do que você falar da sua mãe, mas de uma forma mais o quê? De uma forma de mais, no contexto mais falado em uma opinião pública, né? Um texto que você ia dirigir para uma banca, que seria corrigido por outras pessoas. Você falar sobre a questão da visão da sua mãe num contexto geral de todas as mulheres brasileiras. Como que essa mulher hoje? Ela lava, ela passa, ela cuida dos filhos, né? Muitas vezes ela é vista mais como mulher para realmente satisfazer as vontades do homem, né? De ver a questão mais o quê? De ser parideira, criadeira, na verdade, vamos colocar a palavra assim, de ter mais filhos e propriamente de se cuidar. Então, na verdade, a temática, ela abordava situações relativas à questão social. Era propriamente a empregada doméstica. Aquela empregada doméstica que acorda todos os dias para poder manter o pão de casa em casa. Aí nós temos o quê? A mãe solo, a mãe que não é... A mãe que é solteira, que o cara pegou e deu um chute na bunda dela, ela ficou com o filho. Era para falar sobre isso. Mas como que eu vou falar sobre isso numa coisa dessa, professor? É ter esse entendimento, ter paciência, olhar para o texto e falar bem assim, agora eu vou saber como que eu vou conduzir. O que eu falo para vocês? Qual é a melhor forma de conseguir fazer, de tentar poder criar um bom texto? Planejamento. Planeja. Teste. Façam várias vezes. Recria. Ah, não está legal? Faça de novo. Ah, eu fiz isso? Não faça de novo. O que eu vou fazer com vocês? Como eu vou estar com vocês até o final do ano, nós vamos trabalhar em parceria. O que é essa parceria que a gente vai fazer? Nós vamos construir textos e eu vou corrigir esses textos de vocês e vou dar o feedback. Eu vou falar bem assim, ó, não tá legal. Tu falou muito problema, tu colocou muita coisa aqui, tu colocou muita linguiça, tu colocou muita coisa que não tem nada a ver, muita abobrinha, mas não falou, mas não trouxe solução nenhuma. Lembrando que a redação do Enem ela é um problema e tu tem que resolver esse problema. Tu tem que dar um começo, meio e fim para ela. Primeiros parágrafos, que são 2 parágrafos, é a tese, é a sua ideia central. É a ideia central do que você vai discutir nesse texto. Lembrando do título, o título tem que estar amarrado com o começo, meio e fim do texto. Esse título tem que estar mais amarrado com a proposta de intervenção, que é a finalização do seu texto. Se o seu título não tem nada a ver com a finalização do seu texto, lá no final, naqueles 2 parágrafos que tu escreve para finalizar bem legal, não dá, cara. Se o título não tem nada a ver com isso, aí o cara vai olhar para a tua redação bem assim, acho que esse aqui não passou a noite legal, não, né? Ouviu muito TikTok, ouviu muito rap, ouviu muita coisa aí, acho que não foi muito bem, não. Tem que estar tudo bem amarrado. Se não tiver muito bem amarrado, aí o negócio desanda, tá? Então, o que eu tenho entendimento para vocês? É um problema. E vocês têm que solucionar esse problema. Pode falar, Mirelle. Eu não entendi uma coisa. É eu que crio o título do texto ou eu posso usar o mesmo título do tema? Não entendi o que você falou. Eu posso usar o mesmo título do tema ou eu tenho que criar um título? Não, filha, não faz isso não. Tu vai receber, tu vai perder, sabe quantos pontos? 80. Tu vai perder 80 pontos. Isso é plágio. Não faz isso. Título é criação sua. Não pega nada do texto. Não pega nada daqueles textos motivadores que tá ali. Aqueles textos, textos motivadores para te dar um movimento para tu conseguir escrever algo que possa ser melhorado. Não pega nada desse texto e traga para a questão do seu texto. Não faça isso. Não copie e cola daquilo que não é de vocês. É de outra pessoa que escreveu aquilo. Se tu pegar aquilo lá é plágio. Tu vai perder ponto. Parafrasear. Legal, Sara. Parafrasear pode ser que resolva, né? Nós estamos numa onda aí do ChatGPT, né? No ChatGPT que você pega lá e ele cria para você. Não façam isso, gente. Não façam isso. Tentam criar produções de vocês. O que eu peço para vocês? Começam a escrever propriamente no próprio papel, no próprio caderno, de saber as linhas.
de saber de como que está sendo bem feito, de saber como a questão do espaço, a questão se a sua letra está maior ou está menor, que a gente tem que entender isso, que se eu escrevo maior, se eu escrevo menor, ela pode me dar problema, tá? Eu tenho que entender isso, a questão do espaço também. Mais alguma pergunta? Quem quer fazer alguma pergunta? Professor, uma dúvida. Pode falar. Se, por exemplo, durante a redação, passou pelo menos uma ou duas palavras depois das 30 linhas, eu perco ponto também? Se esse cara amanheceu bem, ele tá legal, tomou seu café da manhã, tomou seu Rivotril, e ele estiver muito bem com ele mesmo, beleza, fia. Tranquilo, suave na nave. Agora, se ele não estiver bem, se ele não gostou da sua cara, nem viu você, e aí ele fala bem assim, ela ultrapassou, falou muita linguiça aqui, deixa eu descontar uns pontos dela, pode ser que ele desconta para você uns 10 pontos, mas é muito difícil acontecer isso, tá? É muito difícil. É muito difícil. Eu vou mostrar para vocês em algumas aulas como que é a correção da redação. Eu vou mostrar para vocês uma redação que eu corrigi para vocês terem uma ideia de como que é feita, tá? Mas na próxima aula eu mostro para vocês como que é feita isso para vocês terem entendimento. Vamos lá. Gente, eu não sei quem que está na parada aqui, quem quer falar. Camila já falou? Leonara, Luiz Henrique, quem quer falar? Professor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Pode eu falar. queria saber se o senhor vai passar temas para a gente começar a praticar redações. Assim. Já vou passar um. Tá. Não peça muito que eu falo demais. Já vou Não, passar tudo bem. Mas o senhor vai passar um tema para cada semana ou vai ser mais? Eu vou passar... A ideia, gente, a gente não pode perder tempo, gente. Pessoal, a gente não pode perder tempo. Nós estamos aqui em 3 de abril, né? A prova do Enem ela vai acontecer em novembro. Eu não sei qual que é a data certa ainda. Não lembro se o INEP já publicou a data. Ainda não. Gente, nós temos que trabalhar com o relógio. Nós temos que trabalhar com o tempo. Eu já vou passar para vocês uma temática para vocês começarem a desenvolver. Eu vou ser um pouco legal, até para ajudar vocês, para eu poder começar a conhecer quem que é. Eu não sei como é que vai ser essa dinâmica depois. Eu vou passar o meu e-mail para vocês mandarem os textos de vocês. Eu já vou começar a ter essa curadoria para poder começar a entender e começar a dar um feedback para vocês. Pode ser assim? É uma coisa que eu vou... Nem falei com a Ana, mas eu vou fazer isso com vocês aqui. Tá? Mas eu vou passar para vocês... Ana, a gente vai encerrar agora. Era às 8 ou posso ir mais um pouco mais além? Ou tudo bem? Por mim, tudo bem. Então tá. Vou mostrar para vocês. Vocês estão enxergando esse livro? Não sei se estão enxergando. Sim. Sim. Esse livro aqui, quando eu estiver na sala, no Google Sala de Aula, eu vou mandar para vocês em digital. Esse livro aqui, gente, eu usei muito... Como eu estou terminando meu doutorado, eu usei muito ele para escrever minha tese de doutorado, que é um título seguinte, ó, Truques da Escrita, é de como escrever um bom texto. Ele fala de como que é a forma de escrever texto. Fala até de redação, de Enem, de artigo, de outros tipos de texto, algo que vocês vão precisar futuramente na faculdade, que a gente tem que pensar sobre isso. Eu vou mandar para vocês depois esse presente em PDF. Se vocês me mandar um e-mail com a redação pronta que vocês fizerem durante a semana, eu já mando para vocês em PDF, ou vocês esperam quando a gente abrir a sala, no Google Sala de Aula, eu mando para vocês lá também como um e-mail para vocês estudarem também, beleza? Quem quer falar mais aqui, gente? Professor. Eu. Pode falar. Quem que é eu? Professor, sobre Oi. o parágrafo, como é que eu devo usar? É só no início? Parágrafo? Como assim, fia? Por exemplo, assim, eu vou começar um texto, aí eu tenho que dar o parágrafo, né? E na redação, a partir de 5 linhas, assim, aí eu dou os parágrafos? Ou não? Flor, parágrafo vai do começo ao fim, querida. O parágrafo tem o seguinte, um texto de redação, ele tem mais ou menos até de 6 a 7 parágrafos uma redação do Enem. Então, tu tem parágrafo de desenvolvimento, só para desenvolvimento, tu vai ter pelo menos 2 parágrafos. Ou 1,5 parágrafo para desenvolvimento, só para o começo. Já para o meio, que é a problemática, quando você começa a falar sobre a problematização do problema, do que está trazendo para você discutir, é 2 parágrafos. E já ou 2 ou 3 parágrafos. E no final,
tu vai trazer para finalizar o parágrafo, para finalizar o texto, equivale mais ou menos de 2 parágrafos ou 1 parágrafo e meio para você finalizar. Gente, uma questão, aqui a gente está falando sobre contexto de escrita, né? Não tentam escrever de bastão. Param com isso. É cursiva. Não vão misturar, não vão fazer uma bagatela, misturar letras cursiva com letra bastão. Não façam isso. Treinam. A questão da escrita, a grafia, também conta ponto, que é uma da competência do Enem que eu falei aqui para vocês. É uma competência da redação. A grafia tem que estar muito bem feita, desenvolvida. Se a sua grafia não tiver de acordo com realmente do que eles vão olhar bem assim, não estou entendendo nada. Eles podem te jogar um 0 ali, te descontar pontos, porque tem o desconto de pontos também na questão da grafia, tá? Então, se preocupam com isso também. Mais alguém fala mais alguma coisa? Grafia é texto, viu, Nicolas? Professor, o senhor não vai terminar de passar as competências? Vou terminar mais uma segunda aqui, aí depois eu vou passar o texto que eu quero que vocês produzam. Tá. Depois nós temos o seguinte, compreender as propostas, né, entender o que está pedindo ali na redação. O segundo, use áreas diferentes. O que é use áreas diferentes? Procuram começar a navegar em outras áreas de conhecimento. Áreas não só das humanas, não só das exatas. Começam a entender de outros rumos que você pode escrever seu texto, de outras formas que você pode trazer para o seu texto. Quando eu falo sobre navegar outras áreas diferentes, é na biológica, nas humanas, nas exatas, começar a trazer repertório de outros contextos para dentro da produção do seu próprio texto ali. Tá? Estrutura dissertativa. O texto de redação é dissertativo. O que é dissertativo? Alguém sabe me dizer? Ele é em primeira ou em terceira pessoa? Terceira pessoa? Terceira pessoa. Terceira pessoa. Eu tenho que omitir minha opinião? Não. Essa opinião ela tem que ser o quê? De forma contextualizada, aberta. Né? Eu tenho que trazer um texto que, na verdade, todo mundo vai ler. Que vai ler aquele texto e vai para assim, nossa, é um texto que está falando para todo mundo. É um texto que eu estou falando para a população brasileira. Não é um texto para eu ler somente. Não é um texto para minha mãe ler, para minha namorada, para meu namorado. É um texto que é para a população. É como se fosse uma carta aberta à nação brasileira. Tá? Só para vocês terem um entendimento. Tá? Pode falar, Mirelle. Não, professor, não era nada, não. Desculpa. Aqui, o Carlos perguntou para mim aqui no chat, professora, tem uma pergunta. O professor no aulão falou que era 3 parágrafos no máximo. Não é 3 parágrafos no máximo. A questão de você escrever um bom texto, 7 linhas é preguiça, cara. Tu escrever 7 linhas de um texto dissertativo de uma redação de Enem, uma prova que vai te levar para um curso de Direito, para um curso de Engenharia, por Ciência da Computação ou Medicina, cara, você não vai desenvolver jamais. Estou falando isso para todo mundo. 7 linhas é falta de... É preguiça, na verdade. É você realmente que não tem... Eu estou falando isso para todo mundo. Escrever 7 linhas é se dar o luxo de você ter preguiça de poder desenvolver mais. Para eu poder escrever um texto, equivale até 6 parágrafos. Vamos lá. 2 parágrafos para a tese, que é a ideia fundamental do texto. Pelo menos 2 parágrafos para poder construir a questão de desenvolvimento e 2 parágrafos para eu poder desenvolver a questão da proposta de intervenção, que é a finalização do seu texto. Ou seja, são equivalentes de 6 a 7 parágrafos em uma redação bonitinha, bem desenhada, bem delineada, parágrafo com parágrafo, desenhado, a conexão entre uma e outra. Pode falar, Beatriz. Professor, se caso eu não colocar título na redação, eu vou perder ponto? Não tem problema, não vai perder ponto. O título não é obrigatório. Pensa comigo, título não é obrigatório. Título não é obrigatório, tá? Se eu colocar minha expressão, Larissa colocar, se eu colocar minha expressão, a palavra infelizmente ou felizmente, eu estaria expressando opinião? Não, jamais. Isso aí é uma conexão, viu, Larissa? Isso é uma conexão que você está dando, é um conectivo. Eu vou ensinar para vocês a usarem conectivos para você dar uma terminação, para você não usar palavras difíceis, ou palavras que vocês não lembram, ou palavras repetitivas, né? Todavia, por enquanto, todavia, no entanto, de suma.
outras palavras que dão conexão para você dar uma continuidade, tá? Qual a quantidade de linhas que é recomendado? Recomendado, mas para mim não é 15 linhas. Mas para mim recomendado seria pelo menos 25 linhas, tá? Se colocar o título, não pode pular linha, não, né? Não pula linha. Não pula, gente. Não pula linha, vocês vão perder ponto. Você pular linha, você está perdendo ponto. Você está perdendo em meio 0,5 pontos. E linhas por parágrafos. E linhas por parágrafos é a linhas que você está aproveitando para construir os seus parágrafos, gente. O professor precisa ter necessariamente 2 teses. Ô, Júlia, é uma tese só, Fia. A questão do contexto da construção de uma redação é uma tese só. Não é 2. É uma ideia fundamental. Tu vai defender uma ideia para alongar, para construir a questão da resolução desse problema que está ali ditamente colocado para vocês. Mirela, quantas linhas o senhor e o professor indicaria para fazer cada parágrafo? Olha, construção parafrasal. Tenta o seguinte, oração. As orações são coordenadas, né? Oração coordenada, subordinada, subjuntiva, aquela coisa toda de gramática, aquela coisa que vocês vão estudar com outro professor. Os parágrafos, eles têm que estar linkados. Eles têm que estar muito bem interlacados. Eles não podem ser soltos. Eu joguei lá com uma construção de coxa de retalho. Te respondendo para você, Mirela, tem que ter pelo menos de 2 parágrafos, de 2 linhas, 3 linhas, bem feito. Mas a gente vai trabalhar isso no decorrer, tá, gente? Não se apoquente, não. Quantos parágrafos deve ser essencial? Eu já acabei de falar aqui para vocês, gente. No máximo, pelo menos 7 parágrafos, tá? No mínimo 6 parágrafos. Deve ter 4 parágrafos e um corretor de redação disse isso também na palestra que teve no Senai. Eu não sei quem que foi esse professor no Senai. Se, de 3, 4 parágrafos, pode ser, que aí no caso seria 15 linhas, né? Mas eu estou dizendo para vocês que realmente um bom texto seria pelo menos um bom texto de 20 a 25 linhas, tá? Mas aí de 4 parágrafos pode ser intercalado no que ele falou para vocês aí de 15 linhas. Mais alguém alguma pergunta? Professor, se acaso citar uma moça que já foi apresentada durante a prova no meu texto, isso pode fazer como fosse plágio? Como assim? Por exemplo, eu cito sobre uma moça lá, que ela também já foi falada durante a prova, e eu cito ela no meu texto. É considerado plágio? Pode. Não, citar a pessoa, citar, por exemplo, citar um poeta, um escritor, um músico, uma série, uma frase que você sabe que é de uma pessoa, de autoria de uma pessoa, tu tem que trazer a autoria dessa pessoa também para a construção do texto, tá, gente? Mas essas dúvidas eu vou tirar com vocês no decorrer das aulas. O que eu queria falar hoje era 5 competências, não terminei nem a segunda, tá? Mas eu terminei pelo menos a questão da a segunda competência, que é a principal delas, mas tem as outras 3 ainda que eu vou falar nas próximas aulas. Alguém tem mais alguma pergunta? Professor, é só uma mini observação minha. É assim, se a gente pegar a referência do senhor, pelo que o senhor está falando pra gente, assim como as palavras que mudaram e tudo mais, eu acho meio... deveria ter um padrão nisso, né? Porque o senhor está passando esse conhecimento para nós, né? E aí a gente vai levar isso e aí a gente vai depender de outro professor se ele vai querer ver isso ou não, entendeu? Isso é meio injusto, né? É aquilo que eu falei. Então, assim, dependendo da pessoa que vai estar lá na hora de corrigir, se eu corrigir a prova de vocês, não sei, né? Quem sabe? Mas eu nunca peguei muita gente de Mato Grosso, eu peguei uma vez só de Mato Grosso. Mas vai depender muito dele, vai depender muito da pessoa que vai fazer aí, corrigir a prova de vocês, vai depender muito. Não sei quem que vai ser. Depende muito deles. Não é assim, ele realmente ele vai olhar e vai falar bem assim, eu vou dar 1.000 para ela porque ela merece. Não é assim que funciona. Tá? Mas isso que você está falando realmente tem embasamento. Mas aí vai depender de cada um. Certo, gente? Vou passar para vocês esse tema aqui e o meu e-mail. O tema vai ser esse daqui, ó. Olha lá o tema. Vocês estão enxergando? O tema da redação que eu quero que vocês me entregam é essa, ó. A ética na doação de órgãos, e doação, uma família para uma criança. Presta atenção.
A ética na doação de órgãos e a doação. Uma família para uma criança. Na próxima aula, nós vamos ter uma aula na próxima quarta-feira da outra semana novamente, tá? Eu vou passar para vocês, se possível, se vocês me entregarem, até estourando, até segunda-feira esse texto, tá? Aí eu já corrijo e já vou corrigindo, já vou falando para vocês alguma coisa, quem me entregar, tá? Mas lembrando que depois a gente vai ter o Google Sala de Aulas para a gente poder fazer essas correções das redações também, tá? Eu vou colocar meu e-mail aqui para vocês, aqui no chat. Esse é meu e-mail. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse texto, vou escrever da forma que vocês acharem. A temática é essa, tá? Sobre a doação de órgãos. E aí vocês vão me mandar, vocês vão tirar de preferência, escrevam no papel mesmo, tá? Não vão me entregar digital. Tira uma foto da folha e me mandam por foto mesmo e anexa no meu e-mail. Pode ser? Aí, porque assim, a forma como que você vai escrever e também a própria escrita, eu já vou corrigir a questão do que está errado, o que está certo, que você pode melhorar. Beleza, gente? Tudo bem? Então, a gente fica por aqui. Professor, uma última pergunta. Pode falar. Esse tema também estava sendo discutido ultimamente. Então, pode ser feito uma pesquisa também e para estar fazendo, tipo, tirando, igual o senhor falou, colocar algum tipo de frase que foi dita, mas colocar a autoria. Pode ser também? Ou tem algum problema? Pode ser também. Não tem problema, pode ser. Pode ser. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter quem quiser entregar por enquanto, tá? Eu estou dando essa colher de chá já para vocês, mas a gente vai ter um momento que a gente vai poder estar corrigindo essas redações aí. Não são 2 temas, é um tema só, tá? Certo, então, gente? Ana, mais alguma pergunta? Alguma coisa? E até que dia que até segunda-feira. Até segunda-feira. Gente, rapaz, mas deu gente, hein? Vocês estão entusiasmados, hein? Pessoal, acessem a plataforma, siga o passo a passo que eu coloquei lá. Daqui a pouco a aula vai baixar aqui para mim e a gente vai inserir essa aula lá para vocês, tá bom? O professor tem uma plataforma com o nome dele, com a disciplina. Vocês podem deixar as perguntas todas lá no mural da página que ele responde. Beleza? Por hoje é só isso. Peraí, deixa eu copiar o e-mail do professor aqui. Muita hora, para de mandar mensagem. Só coloca um joinha. Vocês gostaram da aula ou não? Gostaram? Tem gente aqui pedindo para você continuar a aula. Eu amei. Éder, coloca para mim no chat o seu e-mail, fazendo favor. Tá, deixa eu E aí eu vou aqui. copiar ele e jogar lá no grupo para a galera. Ô, Ana. Pessoal, não deixe de assinar a lista. Eu ainda não assinei a lista. Não tá aparecendo. O quê? Não tá aparecendo para você? Pera aí. Para mim também não. Que vocês entraram por último, né? Pera aí. E agora, apareceu? Professor, aproveitar que o senhor está aí ainda. Para mim também se não. eu colocar título na redação, eu ganho mais ponto ou não? Aquilo que eu falei para vocês, não tem questão de ganhar pontos. O título é uma linha contada. Não tem questão de ganhar pontos. Pode ser que você ganhe um ponto pela questão do desenvolvimento que você escreveu, mas não necessariamente que você vai ganhar pontos. Dependendo se esse título estiver de acordo com a questão que você está abordando na produção do texto, ok. Tá? Mas, gente, eu vi que vocês estão assim desesperados, afobados. Relaxa, vão estudando esses temas que tem por aí. Tem muitos sites que nós temos aí que falam realmente abertamente. Eu vou trazer para vocês na próxima semana alguns sites de confiança que a gente pode produzir, pode pesquisar como fonte de... Também até como apoio para poder fazer o desenvolvimento da escrita, tá? Mas sossega, que a gente vai ajudar. A gente vai ajudar um outro. A gente vai ter essa corrente aí e um apoia o outro, beleza? Éder, obrigado.
Imagina. Gente, a aula vai ficar disponibilizada lá na plataforma para vocês, tá bom? Ana, pode me mandar uma aula. Não está dando para te ouvir, Emily. É bem baixinho. A senhora perguntou para a próxima aula. Oi? Tem como mandar a aula de ontem no grupo de novo? Tem, gente. Calma, já pedi para os professores. Assim que eles me mandarem, eu estou postando. Já mandei a de linguagem para vocês lá. Tá bom? Então tá, gente. Muito obrigada, Ana.